Algumas dicas que eu trouxe para a questão das boas práticas no café da manhã, coisas que eu fazia na minha pousada, que me fizeram economizar bastante e também ter um café da manhã mais sustentável, porque jogar comida fora é a pior coisa que existe, gente. Nossa, eu não me conformava de estar jogando comida fora ali na minha pousada. Então, o que eu comecei a notar? Além de eu começar a diminuir a variedade, eu comecei a entender melhor como que funcionava a questão do café da manhã. Então, por exemplo, se eu tinha algumas frutas em um dia e no dia seguinte eu usava as frutas que tinham sobrado, não tem problema algum, se elas estão acondicionadas no lugar certo, se elas não estavam estragadas, elas são simples, estavam sempre ali cobertas, não tinha mosca, não tinha nenhum bicho em cima, estavam ali protegidas. Aquela fruta terminou o café, foi direto para a geladeira, já para um pote separado, já picadinha, já pronta para virar um suco no dia seguinte. Então, por exemplo, sobrou abacaxi num dia, no dia seguinte esse abacaxi virava parte do suco verde, ou parte de um suco de abacaxi com hortelã, ou misturava com uma outra fruta para fazer um suco diferente. Então, não tinha esse desperdício. Outro aproveitamento legal de frutas que eu fazia era usar as frutas talvez para fazer um bolo. Então, eu sempre tinha banana servindo na pousada, mas às vezes o pessoal não comia, e aí no calor ela estragava, ficava preta. Eu aproveitava para fazer bolos de banana, muffins de banana, com a maçã a mesma coisa, também com o abacaxi dá para fazer bolos super gostosos, laranja, várias frutas que podem estar ali, não que elas estejam estragadas, tá, gente? Estragado, claro que tem que ir para o lixo, mas se ela não está mais naquele frescor para ser servida como uma fruta para os seus hóspedes, ela pode muito bem ser cozida, ser batida e virar alguma outra coisa. Isso é totalmente normal, não tem problema algum. Outra coisa que eu aproveitava bastante era a questão dos frios, porque os frios, eu notei, pelo menos na minha pousada, com o tempo, as pessoas foram consumindo menos frios. E então sobrava muito, às vezes sobrava presunto, sobrava queijo, e, poxa, jogar fora um negócio tão caro assim também não é legal. E apesar de eu manter numa geladeira à parte, eu nunca deixava servir a mesma coisa mais do que 2 dias. Então aquilo, até por ter, né, manipulação, às vezes tem gente mexendo. Então, aquilo que sobrava, eu fazia tortas, pães, também fazia algumas receitas diferenciadas com eles. Fazia um pão salgado que ia presunto e queijo picadinho dentro, ou uma torta de pão de queijo com cobertura de presunto. Então, dava para reutilizar de várias maneiras inteligentes essas coisas também. E outra coisa que dá para reutilizar são os pães antigos, sabe aquele pão que já ficou meio duro, que não é legal de você servir para comer? Então, ou você dava para fazer tostex, ou você pode fazer tortas de pão, pudim de pão, que é uma receita super fácil, super conhecida aqui no Brasil, e também rabanada, que fica uma delícia. Eu fazia uma rabanada de forno com pão mais antigo, que ficava tipo uma torta com canela, nossa, ficava uma delícia. Então, você pode sim usar de maneiras criativas o que sobra no seu café. E outra dica que acho que muito pouca gente usa, e eu usava bastante, é congelamento. Você aprender como congelar essas coisas na sua pousada, nossa, além de te economizar muito tempo, te economiza muito dinheiro. Então, às vezes, vamos supor, você tem pão, então você comprou pão e ninguém comprou pão, já aconteceu muito isso na minha pousada. Comprava uma quantidade de pães, pensando que aquela galera que estava lá para comer, quase ninguém comia, todo mundo pedia tapioca e sobrava um monte de pão, e era domingo, todo mundo tinha ido embora, na segunda-feira o que eu ia fazer com aquilo? O pão estava fresco, o que eu fazia? Eu tinha sacolas tipo Ziploc, eu colocava o nome, colocava a data e congelava esses pães. Aí, quando eu tinha hóspedes na outra semana, era só descongelar um dia antes e no dia antes de servir, colocar no forno 5 minutinhos. Gente, ficava super fresquinho assim para servir numa boa. Nem parecia que o pão tinha sido congelado. Eu fazia isso também com os pães que eu fazia, pães integrais, pães caseiros, também congelava, já fatiado. Era bom que quando eu tinha poucos hóspedes, eu tinha várias variedades de pão já feitas. Então, eu podia servir para aqueles poucos hóspedes uma variedade de pães legal, pouca quantidade, mas com variedade. Aí o pessoal às vezes experimentava um pedacinho de cada pão. Então, isso era muito legal também. E também dá muito certo congelar bolos. Eu congelava também muito bolo, principalmente quando eu sabia que eu ia ter
uma época mais corrida, muita gente sem parar, entrando e saindo da pousada sem parar. Então eu já tinha, às vezes, vários bolos prontos, inteiros, congelados, fatiados, que era só tirar um dia antes, colocar na geladeira, um pouquinho no forno ou no micro-ondas antes de servir, e aí eu punho uma calda nova, uma decoração nova, ficava maravilhoso. Então, gente, vamos parar de desperdiçar no café da manhã. Além de ser o item que quase toda pousada gasta mais dinheiro, é onde tem mais desperdício. E a gente tem que aprender a treinar os funcionários para isso também.